mas ainda bem que a gente tem ela na nossa vida. Cadê? Põe na tela aí. Nossa querida, talentosíssima, brilhante e braba Tati Tavares. Tati, o que está acontecendo com o Flamengo? Que de monte de desfalque, gente descendo do avião. Meu Deus do céu, Tati Tavares. Cega eles, vovó. Oi, GV, Carlinhos, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Pois é, um surto de Covid que veio para frear os ânimos aí, né? Principalmente depois daquela vitória por 3-0 diante do América Mineiro, que deu confiança para a partida de amanhã contra o Tolima pelas oitavas da Libertadores e 8 baixas. São os goleiros Diego Alves, Matheus Cunha e Cauã, o zagueiro Fabrício Bruno, meias William Arão, Daniel Cabral e Matheus França, eles que estão entre os jogadores com suspeita de Covid. Por que a gente diz suspeita? Porque o Flamengo ainda não se pronunciou oficialmente sobre esse caso, confirmando esses casos de Covid, né? Então a gente está aguardando um posicionamento oficial do Flamengo. Certo é que eles vão refazer os testes hoje e aí se algum jogador testar negativo, aí o clube já tem uma logística pronta para reintegrá-los, né, ao grupo na Colômbia. Além desses atletas com Covid, o zagueiro Rodrigo Caio está com uma tendinite tratando no Ninho do Urubu. Aí ele só deve ficar à disposição para a partida contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. O João Gomes está suspenso pelo 3º cartão amarelo, não joga contra o Tolima e também não pega o Santos no Campeonato Brasileiro. Está suspenso dos 2 jogos. Para o jogo contra o Tolima, o Dorival só tem 2 volantes à disposição, Thiago Maia e Andrés Pereira. O Andrés, que deve fazer hoje a sua última partida com a camisa do Flamengo. Ele pertence ao Manchester United. A diretoria rubro-negra tentou, né, negociar com o clube inglês para comprar o jogador por um valor menor. Parece que não conseguiu, também não se pronunciou sobre isso. Então o Andrés deve fazer hoje a sua última partida aí com a camisa do Flamengo, porque deve jogar no Fulham, outro clube inglês. Agora, quem deve estar se lamentando bastante disso é o técnico Dorival Júnior, né? Ele que destacou bastante o Andrés Pereira, vem utilizando ele, falou sobre as características e disse o seguinte, que ele queria contar por mais tempo com o jogador. A gente vai ouvir agora o Dorival Júnior. Para mim seria importantíssimo e talvez a melhor contratação que nós faríamos nesse momento seria a manutenção do Andrés. E eu torço para que o presidente consiga encontrar um caminho e consiga deixá-lo aqui, porque é um jogador diferente. É um jogador que cabe em qualquer circunstância, em qualquer situação, versátil em todos os sentidos, participativo, um jogador inteligentíssimo para atuar. Eu não tenho dúvidas que ele ainda pode crescer e muito dentro da nossa equipe. GV, e um outro assunto que veio à tona aqui no Flamengo é em relação a ter um estádio próprio, né? Por quê? O Vasco conseguiu essa semana aí a decisão favorável da Justiça para jogar no Maracanã contra o Sport no fim de semana pela Série B. O Flamengo não gostou nada disso, né? Entrou com um recurso agora há pouco para cair com essa decisão favorável do Vasco, alegando que pode ser prejudicial para o gramado. Acontece que o Vasco da Gama já vendeu cerca de 10 mil ingressos, então a gente aguarda para saber o que vai ser daqui para frente, se vai ter uma reviravolta desse caso. Um outro ponto, o Flamengo tem sim um projeto de um estádio próprio, o lugar preferido, né, no momento é o Parque Olímpico na Barra da Tijuca, tem reuniões marcadas aí com a Prefeitura do Rio ainda nesta semana, mas o prefeito do Rio, Eduardo Paes, se antecipou e se pronunciou hoje cedo nas redes sociais, dizendo que o Parque Olímpico é um lugar privado, mas vamos ver aí qual vai ser o desenrolar dessa reunião entre Rodolfo Landim e Eduardo Paes, se o Flamengo vai, enfim, conseguir tirar esse sonho do papel, o sonho da casa própria, né? Mas vale lembrar que a torcida do Flamengo é muito identificada no Maracanã e até por isso está tendo todo esse problema aí com o Vasco, que o Flamengo alega ser em relação a prejudicar o gramado. Vamos ver porque tem muita confusão por aí, GV. Volto com você. Ô, Tati, eu vou te falar, só notícia ruim, só treta, hein? Tá acontecendo com o nosso Flamengo, Carlos Alberto, hein? Ô, Tati, assim, pelo que eu sinto do Flamengo, da diretoria, existe uma certa, não vou falar vaidade, que é uma palavra forte, e o Dorival foi enfático e incisivo. Pra mim, a melhor contratação que a gente poderia fazer. Você que conhece o Flamengo, tá sempre no Flamengo, cobrindo, trazendo as matérias pra gente, conhece aí como é que funciona a dinâmica. Você não acha que isso pode ser, que esse discurso pode ser mal interpretado pela diretoria do Flamengo em algum momento, Tati?
Eu acho, GV, mas eu acredito também que o Dorival Júnior está utilizando agora o Andrés Pereira e as pessoas estão começando a se convencer, né, do volante agora. Só que essa imagem do Andrés da Libertadores pesou por muito tempo, então eu acho que a diretoria do Flamengo por muito tempo deixou passar e agora, faltando uma semana, vai tentar resolver com o Manchester United e não vai ter muito o que fazer, né, porque parece que o clube inglês já tem um acordo aí com o Fulham. É certo que o Andrés Pereira gostaria de permanecer no Flamengo, o jogador vem falando isso para pessoas próximas dele, mas agora parece tarde demais e chegou um treinador que gosta muito dele e a torcida também está começando a se convencer. E agora? Agora já está muito em cima da hora, né? Deixou para cima da hora, pode perder o jogador. Obrigado, Tati Tavares. Um show de informações da nossa Tatizinha que tá lá na porta da Gávea, porque lá a gente vai na Gávea. O Flávio entra no gramado, a Tati entra no... Que assim... Carlos Alberto, o sonho da casa própria. Maoi, obrigado, Tati. Maoi, será que agora sai roletando? Seria muito bom pro clube, porque você tendo um estádio próprio, né, você pode gerar muita renda com isso, né, outras atividades também fora do futebol, porque a gente vê muito isso na Europa, né, alguns clubes no Brasil que já conseguiram o seu estádio têm feito isso. E falando no assunto Andrés Pereira, ele não pode ser marcado pelo erro que ele cometeu. Ele não vai deixar de ser bom jogador por ter cometido um erro. Erros acontecem, né? E ele passou um período com o Paulo Souza que também não vinha sendo utilizado e isso colaborou para que ele não jogasse bem. E naquele período que o Flamengo tinha um problema com o Banco Central, ali sim era melhor resolver a questão de ter uma dívida do que investir um dinheiro, né, em um jogador. Só que, tendo um valor compatível, por que não ficar com o Andrés Pereira? Hoje eu prefiro ter o Andrés Pereira que o Arturo Vidal, por exemplo. Sim. Porque é um jogador que já está jogando bem, tem a confiança do treinador, tem vontade de ficar no clube. Já conhece. Mas a diretoria não acreditou, né, que ele pudesse voltar a render novamente. Então, deixou de lado essa situação e agora parece tarde demais. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!